Esperar o pessoal chegar. Bacana, iniciamos ao vivo já. Tá a tela. Estamos ao vivo, esperando o pessoal chegando. Vamos lá. Tirar o som do computador. Já temos 5 pessoas aqui. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui no segundo dia do nosso webinário com a doutora professora Milena Rodrigues. Ontem a gente viu tantos pontos importantes. Nós vimos quem é o DPO ou quem é o encarregado. Vimos também controlador, operador, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que são os nossos dados, qual a finalidade, a forma com que você, que é titular de um direito, pode ter controle sobre os seus dados, ou seja, ontem foi uma introdução maravilhosa. E hoje a gente está aqui para ouvir da doutora Milena, mais uma vez, muito bem-vinda, esses 5 passos para adequar a nossa empresa. Boa noite e sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos, um grande prazer revê-los novamente nesta noite de hoje. Gostaria de abrir o nosso webinário agradecendo a presença de todos vocês e principalmente parabenizando vocês que estão aqui no segundo dia de aprendizado, segundo dia vindo aqui, aprendendo, estudando e querendo saber um pouco mais sobre a LGPD. Então, com certeza vocês já são diferenciados, já são acima da média por isso. Então, parabéns a todos vocês, gratidão por mais um encontro, gratidão a Gabi, novamente, a Redoma, e vamos juntos, hoje com passo a passo, hoje com mão na obra aí, campo de batalha, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Com certeza. Vamos lá. E, pessoal, está aberta a perguntas, hein? Podem ir perguntando, eu vou repassando para a doutora Milena. Podem participar. Isso aí, com certeza. Vamos lá então, Gabi? Bora lá, vamos lá. Começar? Bastante aprendizado. Vamos. Como eu sempre falo, todo mundo aí, papel e caneta na mão, para a gente anotar conhecimento, que isso é importantíssimo. E ontem, para quem não esteve presente ontem, por algum motivo, falamos um pouquinho sobre a introdução, como a Gabi bem pontuou, falamos um pouquinho sobre alguns pontos mais teóricos da legislação. É interessante pontuar também que caso alguém queira, caso alguém tenha interesse em adquirir esse slide que estou usando, podemos, através da Redoma, enviar por e-mail para vocês. Então, para quem tiver interesse, posso disponibilizar esse conteúdo para vocês que estiveram no webinário. Então, quem se interessar, é só deixar nos comentários ou mandar direct para mim ou para a Gabi lá pelo Instagram. E aí, quem perdeu o dia de ontem, consegue se inteirar tendo acesso ao material, tá? Então, ele vai ser facilmente disponibilizado para todos vocês que desejarem. E hoje fica a pergunta para a gente iniciar o nosso bate-papo. Como a sua empresa pode se adequar? Como a gente pega tudo aquilo que a gente entendeu ontem, assimilou, né? Nossa cabeça foi embora aí cheia de informações, e hoje coloca em prática esse grande plano, essa grande trajetória que é a adequação à LGPD em alguns passos. Então, vamos ver agora, na prática, esse passo a passo juntos. Vamos lá. Passo número 1, ponto número 1. Monte um time. É bem verdade, quem esteve aqui comigo ontem, viu eu falando, viu eu comentando com vocês que sozinhos não vamos muito longe. Conseguimos até ir, mas pararemos no meio do caminho em algum momento. Então, não adianta achar que só o advogado vai prometer mundos e fundos para vocês empresários, tá? Só o advogado tão somente a figura ali do jurídico, não resolve a situação. Precisamos montar um time quando o assunto é a adequação à LGPD dentro da sua empresa. Milena, que time que é esse? Eu costumo falar que é um grande tripé formado por soluções de tecnologia, ou seja,
profissionais de tecnologia da informação, respaldo jurídico, sim, ter todo o engajamento aí de advogados ou advogado tomando conta, junto com o time, e a gestão de risco e compliance, que vai ficar justamente de olho nos gaps, nas lacunas que a empresa eventualmente tenha, para que possa ir junto num grande comitê de estudo, fiscalizando e eliminando essas probabilidades de risco, essas probabilidades de erros, tá? Então, este é o grande tripé, é o grande novo órgão que nasce aí dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, e precisa montar esse time. Não tem como falar em adequação da LGPD sem essas três frentes dentro da sua empresa. O que eu preciso que vocês entendam é que com a LGPD nasce, como eu disse, um novo órgão dentro da empresa. Milena, pode me ouvir? Pessoal, vocês podem me ouvir? Milena? Oi, caiu? Isso que eu pergunto. Eu estava perguntando para o pessoal. Você ainda está como anfitriã, tá tudo ok? Como anfitriã? Não, não tô não. Aqui tá falando que eu não tô como anfitriã. Oxe, tornar de novo anfitriã. Desculpa. Agora sim. Gente, coisas de tecnologia. Continuando. Temos? Bora lá, bora lá. Voltando, então, estamos no ponto 1 de adequação à LGPD, falando sobre treinamentos. Como eu disse, há uma necessidade muito grande de transformação cultural dentro da empresa, no sentido de valorização de um dado pessoal de um cliente. Então, é preciso mostrar para os envolvidos que estão ali engajados no tratamento de dados pessoais que este tratamento ele é importante, ele é algo valioso, tanto para a empresa quanto para o consumidor que está fornecendo os seus dados. Então, o DPO, né, ele é o responsável por fiscalizar e principalmente, muitas das vezes, se ele for advogado e tiver, e que tem que ter conhecimento na legislação, ministrar esses treinamentos para a empresa, dentro da empresa, para colaboradores, funcionários, enfim. Como eu disse, todos estarão envolvidos com a LGPD e, principalmente, o ônus da prova compete à empresa provar que ela está, sim, colocando esforço e dedicação nestes treinamentos, justamente para que toda a equipe aprenda um pouco mais sobre a LGPD e esteja todos os dias juntando esforços para estar cada vez mais próximo daquilo que a lei determina como certo. Então, além de montar a sua equipe, toda a empresa precisa estar treinada de acordo com os ditames, de acordo com os princípios da LGPD. Quando eu digo toda empresa, logicamente, aqueles que estão envolvidos no tratamento de dados pessoais, tá? Não precisa sair treinando todo mundo. As pessoas que não têm ligação com o tratamento de dados pessoais, fatalmente elas estão dispensadas desses treinamentos. A essência aqui é entender que a empresa ela deve ter mecanismos de comprovar que esses treinamentos aconteceram. E aí a comprovação, como eu disse, ela é de várias formas. Certificados, fotos, enfim, tem sim que reunir esforços para provar que esses treinamentos foram ministrados, porque isso vai fazer diferença lá na frente, tá? Passo. Deixa eu andar aqui. Passo número 2, o DPO, o responsável legal pela gestão de dados pessoais.
Foi falado muito, né, Gabi, ontem sobre a questão do DPO, a importância do DPO dentro de uma empresa. E agora é chegado o momento do passo 2 de nomear esse DPO, de escolher um DPO, que pode ser tanto uma pessoa externa, quanto nomear uma pessoa da própria empresa. E o mais importante é que essa pessoa ela entenda tanto de tecnologia da informação, quanto de direito, tanto da LGPD como direito como um todo, mas que ela domine a LGPD, é o ponto mais importante aqui para ser nomeado como DPO. Já falamos um pouquinho quem é essa pessoa, é a responsável pela gestão dos dados, ela vai fiscalizar para ver se os ditames da LGPD estão sendo cumpridos na prática, ela é responsável por fazer a comunicação da empresa com o titular de dado, da empresa com a Agência Nacional de Proteção de Dados, ele é o responsável por fiscalizar o tempo todo se a empresa está andando na linha, se a empresa está cumprindo com aquilo que deveria, e principalmente, há muitos rumores por aí de que ele assina legalmente pela empresa, e isso nos dá um conforto de divisão de responsabilidades. Então, tamanha a figura e tamanha a importância do DPO. E um dos passos, para vocês terem noção da importância deste encarregado, dessa pessoa, é que ele tem um momento destinado só para ele, que é a sua nomeação. Então, a empresa terá que eleger, dentro de diversos critérios, diversos candidatos, né? Afinal, abre-se um novo mercado para nós advogados, o melhor DPO para dentro daquela empresa, dentro da realidade, principalmente realidade financeira da empresa, tá? Então, esse é o passo número 2 da adequação da nossa LGPD. Passo número 3, entenda, adote e incorpore técnicas de boas práticas de mercado, tanto nacional quanto internacional. É o famoso comitê de estudo de concorrência, ou seja, aqui, esse passo ele é extremamente importante porque prega-se que dentro da empresa exista um comitê voltado para fiscalizar e saber um pouquinho mais sobre as boas práticas que outras empresas adotam em consonância com a LGPD, para que você, empresa, esteja sempre preocupada, sempre buscando se atualizar e buscar mecanismos novos de adequação da LGPD, para que você se aproxime cada vez mais da excelência. Isso é muito importante, isso é algo que pode ser divulgado, porque é algo que engrandece muito, inclusive, a reputação da empresa e, principalmente, no momento de punição, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela levará muito em conta o esforço que a empresa tem em estar sempre procurando por benefícios, procurando por novidades para trazer a segurança e a proteção dos dados do cliente. Então, esse comitê de estudo, eu diria que ele é muito importante. O pessoal ali até ilustrou, né, com o anjinho, porque o objetivo desse comitê é mostrar para o universo, mostrar aí para as mídias, que a empresa, sim, tem uma conduta compatível com a legislação e a empresa está o tempo todo se preocupando em adotar e incorporar novas técnicas e boas práticas de mercado, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Então, este é o terceiro passo, criar um comitê de estudo dentro da sua empresa e, principalmente, investir em divulgar a existência desse comitê de estudo, que é algo muito vantajoso. Tanto para o consumidor entender que aquela empresa valoriza o seu dado, o que é ótimo, né? Você está entregando os seus dados pessoais nos cofres, nas mãos de uma empresa que de fato valoriza o bem que você tem, que é tão importante, quanto para toda a empresa, tanto todo o mercado que verá aquela empresa como algo sério, algo competente, que cuida bem dos dados do cliente, tá? Então, esse é o terceiro passo. Quarto passo, processos. Todo o ciclo de vida dos dados pessoais da empresa deve ser levantado e analisado pelo time. Isso garante o cumprimento e adequação à LGPD. Esses são os passos que eu mais gosto, porque a gente, de fato, entra no tratamento dos dados. A gente entra, de fato, nesse fato que é levantar e analisar o dado pessoal. Porque, assim, quando a gente fala em tratamento de dados, muitas pessoas se perdem, não sabem muito bem o que significa, não sabem por onde começa. Fala, meu Deus, tratar dado pessoal, para mim era só ficar lá
e eu consultar quando precisasse, eu empresário, né? Então é algo que fica muito nebuloso dos empresários que neste dia de hoje é o nosso público-alvo. E justamente a atenção a esses processos é o que garante o cumprimento e a adequação da LGPD no dia a dia. Gabi, me ouve? Te ouço atenta. O pessoal também tá Legal. chegando. Deu uma travadinha de novo. Beleza. Enfim, como iremos analisar dados dentro da empresa? O que é esse tal desse processo, desse tratamento de dados pessoais? E aqui, por ser um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais extenso, eu divido em 5 passos. Então, a grande essência do nosso webinário mesmo é esse slide aqui de hoje. A grande cerejinha do bolo é esse slide aqui de hoje, que é o que todo mundo vem buscar, né? Como fazer a adequação desse processo, como tratar, como analisar esses dados. E aí o meu pessoal até ilustrou ali com uma imagem que eu gosto muito, que é esse fantasminha ali, né? Eu me lembro muito daqueles desenhos e vejo muitos coaches falando sobre isso, sobre a questão do inimigo, né? Quando você não identifica o seu inimigo, o seu medo ele fica muito mais evidente, você fica muito mais assustado em lidar com algo que você não sabe o que é. Pelo menos eu sou assim, acredito que a maioria das pessoas também sejam. É até um dos maiores problemas das pessoas terem tanto medo da morte, né, Gabi? Porque a gente não sabe o que acontece. Desconhece, né? Verdade. Morte. Então, eu gosto de ilustrar com isso porque é o seguinte, o inimigo ele fica muito mais fácil de ser enfrentado quando você identifica, quando você joga um lençol nele lá e torna o que era invisível invisível. Com este inimigo, com muito mais estratégia, enfim, vai muito mais fácil. Então é justamente essa essência que eu quero que vocês tragam para cá. Vamos identificar o inimigo. Identificando o inimigo, a gente consegue escolher exatamente qual a arma para lidar e combater melhor esse inimigo. Então, esse passo a passo é justamente isso. Olha, estou identificando, compreendendo, para depois... Tá? 5 passos são esses daqui. Mapeamento, identificação das lacunas, execução, plano de ação contínuo e tecnologias. Vamos ver cada um deles de forma rápida, tá? Mapeamento. Milena, do que você está falando? Acabei de chegar nesse webinar aqui, estou perdida, me situe. Pessoal, quem chegou agora, de novo, sejam bem-vindos. Estamos falando sobre a adequação da LGPD em 5 passos, certo? E agora estamos no ponto dos processos, do levantamento e da análise dos dados pessoais do seu cliente dentro da sua empresa. E o primeiro passo para organizar tudo que está misturado, deixar as coisas mais claras, é o mapeamento. Então, quando a gente vai falar de mapeamento, precisamos fazer algumas questões aí, responder algumas questões. E quando eu digo responder algumas questões, é de fato responder mesmo. Pegar um papel, uma caneta, anotar, fazer um grande brainstorm disso tudo, uma grande reunião disso tudo, ou se você é daqueles que não gosta de escrever, tá tudo bem, escreve lá no seu computador, no seu bloco de notas, mas enfim, não é ficar presumindo essas respostas, não. É sentar, dedicar tempo para isso e, de fato, responder essas perguntas, tá? Por isso, eu até cogitei disponibilizar esse slide para que vocês, no meio aí, né, do processo, lembrar dessas questões para aqueles que não estão anotando no momento. Perguntas. Quais dados pessoais sua empresa possui? Como os dados entram no sistema? Como os dados são armazenados? Como eles são compartilhados e como eles são excluídos? Essas são as perguntas basilares que você tem que fazer no momento de mapear tudo aquilo que a empresa analisa, tudo aquilo que a empresa detém ou compartilha com terceiros. Este é um grande momento de revisar os contratos que a empresa tem que envolvam dados pessoais, contratos com fornecedores, contratos com funcionários, contratos com clientes, enfim, tudo que é contrato dentro da empresa.
é um momento de revisão de política de privacidade e termos de uso, para a gente tirar aquela questão de privacidade e termos de uso genéricos, que com a LGPD se tornaram obsoletos. Então, este é um momento importante para fazer todo esse mapeamento, organizar a casa, ver o que está ali, o que tem de dado, o que não tem, como compartilha, como entra, e fazer, depois desse mapeamento, a revisão de contratos, de política de privacidade e termos de uso. Então, essa parte aqui é muito bonita, porque primeiro você vai olhar para tudo que entra, tudo que sai, tudo que fica armazenado, verificar o que está certo, verificar o que está errado e ir revisando os documentos, claro, sempre com a assistência de um advogado. Afinal, o profissional competente para readequar esses termos, esses documentos jurídicos, tanto a política quanto o termo de uso, quanto o contrato, é o advogado, né? É o que eu canso de falar por aí. Quando você está doente, você procura um médico. Quando você está com dor no dente, você procura um dentista. Então, quando você precisar adequar um documento jurídico, procure também um profissional competente para isso, porque eu tenho certeza que é o melhor caminho para todos os lados, tá? Então, este é o primeiro ponto, o primeiro passo em relação a toda a coleta, todo o tratamento dos dados pessoais para fazer adequação dentro da sua empresa. Segundo passo, levantamento de lacunas. O que a empresa está fazendo de errado? Quais são as brechas que colocam a organização em risco? Aqui é aquele momento, Gabi, que a gente vai olhar para a roda do jeito que ela está girando hoje, certo? Vamos olhar ali para a máquina e vamos se perguntar, tudo bem, mas o que a empresa faz hoje de errado? O que a empresa faz hoje? Milena? Milena? Todos me ouvem? Conseguem me ouvir? Mas estão me ouvindo? Eu acho que deu um congelamento. Vou aguardar o retorno da doutora Milena. Milena? Hoje está difícil, hein, Gabi? Hoje tá, mas vamos lá, de novo, anfitriã. A galera perguntando aqui, cadê ela? Caiu de novo. Que o meu continuou, mas está instável a internet, pessoal. Mas vamos lá, continuamos. Doutora Milena estava falando dos 5 passos. A gente já identificou quais os dados, como é que entra. Agora vai ver as lacunas. E aí, Milena, como é que faz esse acolmatamento de lacunas? A gente tem aqui também o nosso conterrâneo, o doutor Luciano Mariano, também nos prestigiando aqui, aí de Cruzeiro. Muito bom, Abraço muito ao bacana. doutor, abraço a todos que estão conosco aqui pacientemente nos ouvindo, né? Porque hoje a plataforma e o Zoom resolveu nos testar a paciência. Mas vamos lá, vamos adiante. Portugal também está atento, viu? Portugal está atento aqui, presente. Ah, legal. Que honra, que honra. Boa. Levantamento de lacunas, como eu dizia, estamos aqui... Um minuto, doutora, um minuto. A gente tem que dar aqui umas boas-vindas para a doutora Jaqueline Larcher, que veio aqui nos prestigiar, estava presente ontem, está presente hoje. Ótimo. Obrigada, doutora Jaqueline Larcher, uma honra. Acompanho seus conteúdos, também de forma muito brilhante, falando sobre a LGPD. Uma honra estar aqui junto conosco. Um grande abraço. Boa. Vamos lá. Vamos lá? Então, estávamos falando do levantamento de lacunas. Aqui a atuação muito incisiva do tripé lá de cima, de um dos pontos que eu comentei do nosso time, que é o gerenciamento de risco, compliance, em que a equipe estará o tempo todo verificando eventuais lacunas, verificando os gaps que a empresa eventualmente tenha, para que conserte, veja tudo aquilo que está errado e faça adequação. Veja tudo aquilo que está errado e faça adequação.
E esse levantamento de lacunas, ele é algo constante, ele é algo contínuo, algo que nunca pode parar. Porque, infelizmente ou felizmente, a empresa errará, fatalmente. Então, esse tripé ali, ele precisa estar muito engajado, muito atuando junto com a máquina como um todo, para identificar esses gaps ao longo de toda a adequação, ao longo de todo o tratamento dos dados pessoais, tá? Então, esse é o segundo ponto, levantamento de lacunas, verificar o que a empresa está fazendo de errado, quais são as brechas que colocam e colocarão a organização em risco. Vamos para o terceiro ponto. Execução. Então, até agora mapeamos, identificamos, fomos para as lacunas, ver o que está errado, identificamos aquilo que está errado, que coloca a organização em risco, e agora, de fato, é o momento do time multidisciplinar, lembra do tripé que colocamos lá? Tecnologia da informação, jurídico e gerenciamento de risco, identificar as adequações necessárias de acordo com os ditames da lei diante das falhas encontradas. Então, é um processo a ser seguido. Mapeamos, fizemos toda a identificação, fizemos o levantamento de lacunas, os gaps, o gerenciamento de risco, e agora é a hora do time multidisciplinar se reunir e quebrar a cabeça para identificar as adequações que são necessárias de acordo com a realidade daquela empresa. Não tem como eu vir aqui nesse webinário com vocês e falar assim, o problema é esse, o resultado é aquele. Por quê? Porque depende do dia a dia de cada empresa. Então, somente o time multidisciplinar conseguirá identificar qual é a adequação necessária dentro da realidade da sua empresa. Então, as pessoas querem, né? Eu vejo na maioria das vezes, querem algo muito pronto. Gabi, me ouve? Ouço. Ouço sim, tá. Ouço. Minha imagem está indo e voltando. Bora lá. Ótimo, é que eu não te vejo mais agora. Ela logo vai voltar. Apareceu sozinho cortando a câmera, vai e volta, mas não tem problema, estou aqui. Estou aqui na escuta. Vamos adiante. Então, esse é o momento realmente de colocar a mão na massa, pessoal. A gente vai, senta todo mundo junto, conversa, viu o que foi identificado e vamos traçar soluções para coibir aquilo que está errado, para corrigir aquilo que está errado dentro da realidade de cada empresa. Eu dizia que as pessoas elas querem algo muito pronto, né? Quando o assunto é a adequação LGPD. Então, Milena, o problema é esse, a gente faz isso para consertar e vamos adiante. Não, vai depender de cada empresa, vai depender da realidade de cada empresa. Não tem como eu vir com conteúdo pronto e encaixado aqui, enlatado para vocês, porque na prática não é assim. Na prática depende do ramo, depende da atuação, depende da realidade, depende do porte de cada empresa. O objetivo é que na execução o time se reúna, como eu disse, em uma grande reunião, em uma grande chuva de ideias aí, discuta, identifique e estabeleça quais são as adequações necessárias. Por isso, a importância da figura do DPO, porque ele será a pessoa ali responsável por entender a legislação e adequar o que o texto da lei diz com aquela solução que foi trazida, de repente, por exemplo, pelo pessoal de tecnologia da informação. Por isso que as duas coisas elas precisam andar de forma muito casada. Tanto a tecnologia da informação, quanto os ditames da legislação que caberá ao DPO ali no momento dessa grande reunião que eu comentei com vocês, e apontando o que a legislação determina como certo, tá? Então, esse passo número 3 é o campo de batalha, chuva de ideias que o time multidisciplinar irá traçar juntos. Como eu disse, ninguém vai longe sozinho, tá? A gente pode ir, né? Mas a gente vai esbarrar em algum momento pelo caminho, isso é fato. Quarto passo é o plano de ação. Tem uma frase que eu gosto muito, Gabi, que é essa: tudo que é medido pode ser melhorado. Então, institua controle e governança do ciclo de vida dos dados pessoais de forma continuada. Já mapeamos, já identificamos as lacunas, já fomos para o campo da execução, identificando quais são as soluções que estão de acordo com a LGPD. Agora é o momento de criar um plano de ação mensal e diário para que seja instituído dentro da empresa
o controle de governança do ciclo de vida dos dados pessoais e principalmente aqui o que é mais importante, esse controle de governança, ele deve ser continuado, ou seja, esse método de plano de ação, de medir aquilo que está sendo feito, ele vai existir para o resto da vida, porque como eu disse, a empresa vai sim escorregar, vai acontecer alguns problemas e este plano de ação, junto com o pessoal do compliance em gerenciamento de risco, estará o tempo todo medindo e melhorando, fiscalizando, medindo e melhorando, certo? Isso é para sempre. Não tem como mudar, não tem como acabar. Esse plano de ação diário, mensal, semanal, enfim, no nosso curso, inclusive, da LGPD, ministrado na Redoma por mim, temos um modelo maravilhoso de plano de ação, tanto diário quanto mensal, para que a empresa se organize neste momento que é tão importante, que é de controle da governança do ciclo de vida dos dados pessoais de forma continuada dentro da empresa. Isso é extremamente fundamental, porque eu vejo que muitas empresas até iniciam, né? Falam, não, vou começar e vai dar tudo certo, daqui 6 meses estou adequada e pronto, acabou, nunca mais falo sobre LGPD. Não é assim que funciona. O controle e governança do ciclo de vida dos dados pessoais, ele é para sempre, ele é de forma continuada. E existe método para isso, que é justamente a organização, a produtividade através de um plano de ação em conjunto com o time multidisciplinar que vimos lá no primeiro slide. Passo número 5, tecnologia. Não teria como falar de LGPD sem falar de tecnologia. Tecnologia, às vezes, nos prega peças, né, Gabi? Mas é algo que não tem como viver sem. E não seria diferente não incluir a tecnologia dentro desse assunto maravilhoso que é o tratamento dos dados pessoais dos nossos clientes. Então, é dever da empresa oferecer tecnologia ao usuário no trato de seus dados pessoais. Então, o quinto passo aqui para a empresa é investir, apostar em segurança da informação, auditoria e controle constante do trato desses dados pessoais. Sempre investir em treinamentos, em programas, enfim, empresas que ofereçam à empresa a governança segura daqueles dados, o tratamento seguro daqueles dados pessoais, e isso é feito através de tecnologia. Então, mais um ponto aqui, a empresa terá que pôr a mão no bolso e apostar, sim, em segurança da informação. Repito, esse aporte que a empresa fará é muito, muito menor do que corrigir. Já falamos sobre isso ontem, né? A prevenção, ela é sempre mais vantajosa do que depois a correção, aí, remediar tudo isso. Então, esse é o quinto passo, investir em tecnologia. Entenda que uma palavra-chave desse slide é o dever. Sim, é dever da empresa oferecer tecnologia ao usuário. Dever, e principalmente, a empresa deve provar, falamos muito sobre o ônus da prova no dia de ontem, a empresa deve provar que ela investe nessa tecnologia. Então, não adianta só alegar, ela deve ter mecanismos de prova de que ela é uma empresa engajada em oferecer a tecnologia, a segurança da informação e principalmente a fiscalização através de auditorias e controles de que esses dados estão sendo tratados da melhor forma possível e com tecnologia e segurança. Chegamos ao final dos 5 passos e aí eu venho com algumas dicas importantes para todos vocês e comentários que são importantíssimos traçarmos juntos. A proteção de dados deve ser vista como um ativo a ser protegido e monitorado o tempo todo. Como eu disse, não adianta achar que é só fazer a adequação da LGPD e pronto, acabou. Não, tem que ter um monitoramento constante. Por isso a importância, inclusive, do plano de ação, para que a empresa não se perca nesse meio não se perca, não deixe para amanhã, enfim, não fique adiando e procrastinando aquilo que é devido. Então, é importante investir sim no plano de ação. E, principalmente, comece o quanto antes. Essa é a grande palavra-chave da noite de hoje. Comece a investir em cada um desses passos o quanto antes, porque eu tenho certeza que será o caminho melhor a ser seguido para a sua empresa. Tanto em questões financeiras, quanto em questões de reputação, enfim, quanto antes você começar, mais cedo você estará adaptado
a todas essas regras que são trazidas pela LGPD. Não basta ter controle sobre os dados pessoais, é preciso ter como provar que esses controles existem. Não te ouço. Gabi, não estou te ouvindo. Não. Gabi? Gabi? Não.